pessoal, eu sou a Luana. Eu sou o Henrique, da família Portugal Beijo. Então pessoal, hoje eu e meu irmão viemos aqui para responder algumas perguntas que vocês fizeram pra gente sobre a escola aqui em Portugal. Se você gosta desse tipo de vídeo, põe nos comentários outras sugestões. Gente, eu separei algumas perguntas aqui no meu telefone. Então vamos lá. Primeira pergunta. É verdade que em Portugal as crianças aprendem inglês e uma outra língua? É verdade, gente, mas depende da escola, depende da série, depende do lugar, assim. Porque a partir do terceiro ano, você é obrigado a ter o inglês como a sua língua estrangeira. No sétimo ano pra cima, aparece outra língua para você fazer. Em algumas escolas tem como você escolher entre o alemão, o espanhol e o francês. São essas três línguas que a gente pode escolher. Mas no meu caso, na minha escola, não tinha espanhol e alemão. Então eu tô fazendo o francês. Mas tem gente que faz espanhol, tem gente que faz alemão, aí as pessoas escolhem. Mas a partir do terceiro ciclo, que é o sétimo ano, que aparece a segunda língua estrangeira. O inglês é obrigatório para todos os anos. E gente, no próximo ano o Henrique vai para o terceiro ano, então ele vai começar a ter inglês. E lembrando que a gente estuda em escola pública aqui em Portugal. E nas escolas públicas aqui em Portugal eles dão essas línguas estrangeiras sim. Segunda pergunta. Como foi a experiência de vocês com as aulas online? Ruim porque você já está acostumado a ver seus amigos do seu lado, nas cadeiras, do seu professor falando. E na minha escola eles não dão aula online igual da Luana. A gente só trabalha, né? A professora manda nos livros. Mas é muito ruim pra mim. É muito ruim porque você não tá com aquela presença dos seus amigos, dos professores, sabe? Gente, pra mim, mais ou menos, foi o contrário. Porque pra mim foi super fácil, assim, foi super de boa pra acostumar. Porque eu não tenho tanta dificuldade assim nos estudos e eu tava tendo aula síncrona com os meus professores, ou seja, aula por ligação. Ele não, ele era só trabalho e então pra mim foi, eu acho que um pouco mais fácil e mais tranquilo de se adaptar. Próxima. Terceira. Como se adaptaram à escola? Pelo menos eu fui me adaptando aos pouquinhos, porque, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, minha mãe tava, todos os pais estavam nas cadeiras com os alunos e depois os pais tiveram que ir embora porque a aula ia começar. E minha mãe foi embora, mas ela acho que ficou ali na porta e depois ela me deu tchau depois de um tempo. Quando ela saiu, eu fiquei assim, mãe, cadê você pra me ajudar? Porque lá no Brasil a gente fala português representou lá. É muito fácil. A língua é um pouco diferente. E a gente não entendia nada, praticamente eu, né? Na verdade a Luana também não entendia nada. Mas com os meus amigos eu fui me acostumando a falar português e comecei a entender mais. E eu fui me acostumando mais. E você, Luana, como é que você se adaptou? Que isso, virou entrevista? Não. Gente, a minha adaptação aqui na escola, esse é o segundo ano letivo que a gente está estudando aqui. Eu vim pra cá no sétimo ano, eu fiz o sétimo de novo e agora eu terminei o oitavo. A minha adaptação foi, eu acho que um pouco mais difícil do que a do Henrique, porque por ele ser mais novo, as crianças são mais assim, fazem amizade mais fácil, assim, sabe? Pra mim foi difícil porque foi um pouco difícil de fazer amizade com todo mundo, porque as pessoas são bem diferentes dos brasileiros, isso é fato. As pessoas daqui, não querendo ser chata, mas as pessoas são bem diferentes das pessoas brasileiras. O sotaque é diferente, a rotina é diferente, é muita coisa diferente. Então pra mim eu acho que foi um pouco mais difícil. No primeiro dia de aula do sétimo ano foi o dia mais difícil, porque eu vou falar uma coisa, eu cheguei em casa chorando pra minha mãe, porque eu não tinha conseguido me adaptar. Aí no segundo, no terceiro eu fui me adaptando, fui fazendo novas amizades e aí ficou tranquilo. Próxima pergunta. Uma das piores fases que passaram na escola? Uma das piores fases que eu passei na escola foi quando eu quebrei o braço. Foi muito ruim, porque quando eu ia pagar, eu não podia apoiar com o
braço, eu tinha que ficar assim, aí a folha começava a mexer, aí era muito ruim, mas depois eu fui me acostumando com o braço e ficou tudo certo, mas essa foi uma das piores fases da minha escola. Gente, pra mim, eu vou repetir a pergunta passada. Uma das piores fases foi o início do 7º ano. Quando ele quebrou o braço, foi o início do 2º ano pra ele, foi o início desse ano letivo. Pra mim, foi o início do ano letivo passado, porque foi o que eu disse, foi o início da adaptação e tal, mas aí o resto foi tudo mais normal pra mim. Eu consegui me adaptar à escola, consegui me adaptar com as pessoas. Então, essa foi a minha pior fase, foi o início do 7º ano. Próxima pergunta. Tem professores favoritos? Eu tenho. A minha professora favorita é a professora de arte, que é de EV e PA. Só que ela só me deu aula esse ano e ano que vem ela já não vai mais me dar aula. Eu tô muito triste com isso, porque ela foi a melhor professora. E o outro também é o de Educação Física e a de Geografia. Eles são muito legais. O Henrique não tem a mesma quantidade de professores igual a mim, né? Porque eu já sou mais velha, ele ainda tava no 2º, vai pro 3º agora, então ele não tem a mesma quantidade de professor. Eu gosto da de Educação Física, da Expressão Plástica. Expressão plástica é tipo arte, né? É, tipo arte. E essas matérias que eu tô falando não é matéria aula mesmo, é matérias presenciais depois da aula, quando acaba tudo. E a de dança. Qual é a disciplina favorita de vocês? Quer que comece enquanto você vai pensando? Gente, as minhas são ciências e geografia. Gente, as disciplinas do Henrique aqui são diferentes, porque ele tem estudo do meio, que é tipo uma mistura de geografia, ciências e história, tudo junto. Então não é separado todas as matérias, entendeu? Acho que é estudo do meio. Estudo do meio? Porque lá no Brasil eu também gostava muito de ciência, geografia e história, então é estudo do meio. Qual é a disciplina que vocês acham mais difícil? Matemática, sem dúvidas. Gente, pra mim, a que eu acho mais difícil é a história. Não sei porquê, mas eu não sou muito boa de gravar essas coisas assim, mas eu tiro nota boa. Próxima. Ao início das aulas, tiveram medo de não se adaptarem? Eu achava que ia ser menos pior. Eu, antes de entrar, eu tava, tipo, muito confiante, assim, eu tava, nossa, eu tô com medo, mas eu vou me adaptar. Só que aí, no primeiro dia, aconteceu uma coisa que eu não vou falar, e aí eu não gostei muito. Mas não foi nada demais, assim, foi coisa que, como eu não tava adaptada, pra mim foi horrível, mas não foi nada demais. Mas eu fiquei com medo, mas não tanto. Eu tive muito medo, mas não tanto medo, eu tive medo. Próxima pergunta. Preferem os horários daqui ou do Brasil? Do Brasil. Né? Explica. Pra mim depende, porque aqui a gente fica o dia inteiro na escola. Eu fico de 8h20 às 5h30 esse ano. Quase todos os dias eu fiquei de 8h20 às 5h30 na escola. Ele fica de 9 às 4h45 na escola. Mas depende, porque aqui a gente fica o dia inteiro, só que compensa nas férias. Pensando por outro lado, eu gosto também do horário do Brasil, porque antes eu estudava de manhã, chegava antes do almoço, meu avô me buscava, eu comia a comidinha que meu avô fazia com todo carinho do meu coração pra mim, comigo, assim, eu passava a tarde com ele, então essa coisa eu sinto falta. Então, um pouco dos dois. Gente, vamos pra última pergunta, que é: como foram feitos os testes nas aulas online? Eu não tive teste, então quem vai responder vai ser a Luana. Gente, o meu foi mais ou menos testes. Os professores sempre, todas as semanas, passavam fichas que valiam ponto, valiam nota, eram tipo quiz, assim, que a gente respondia no computador mesmo, que valiam pontos. Então, isso foram meio que testes. Fora isso, eu não tive teste assim, igual. Eu só tive trabalhos que valiam ponto. E também as avaliações foram feitas de acordo com as presenças nas sessões síncronas, a participação e essas coisas normais assim de aula, trabalho,
essas coisas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, para eles saberem um pouco mais sobre as escolas aqui de Portugal. Tchau!